Sejam todos bem-vindas a mais uma aula sobre consultoria, imagem e estilo. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu não sei o horário que você vai assistir essa aula. O mais importante é que tomaremos um café juntas. Como vocês sabem, eu sou cafezeira. Meninas, é o seguinte: o que acontece? Às vezes a gente se arruma toda, a gente nós estamos muito bem, mas às vezes a imagem que nós estamos comunicando não é a mesma que nós queremos comunicar. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos dois casos. Ela quer ser o máximo confortável, mas a imagem passa outra mensagem. No caso aqui, o que eu sugiro? Porque assim, a gente tem que se vestir confortável. Uma das bases dos 7 estilos uma das bases é o confortável, o esportivo, mas não quer dizer que você tem que usar roupa de academia, e sim que você se sinta à vontade. Nesse caso, o que a gente vê aqui? A gente vê uma calça muito justa. Então, para nós melhorarmos isso, o melhor seria essa calça um pouquinho mais alta e mais larga. Ela já traria uma imagem melhor. Porque a gente não sabe, né? Mas dá uma impressão de um pouquinho aí de desleixo. Já na segunda imagem, ela sai de casa com tudo, mas o acessório conta outra história. O que eu quero dizer aqui? Que é um estilo, esse estilo colar grande, brinco grande e provavelmente essa pessoa ela sustenta essa história, ela sustenta esses acessórios. Mas muitas vezes algumas mulheres acreditam que para passar uma imagem X ela precisa de uma quantidade enorme de colar, uma quantidade enorme de brinco, porque ela precisa passar uma imagem sofisticada. Outras, não, eu preciso passar uma imagem elegante, então tem que ser tudo minimalista. Brinco pequeno, colar pequeno, pulseira pequena. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Primeiro que nós temos que nos conhecermos. E segundo, nós entendermos a imagem que aquela composição está passando. Quem não me conhece, eu sou a Carol Vidal, consultora de imagem e estilo. E eu tenho um método que eu faço a união da emoção, técnica e transformação. Como assim, Carol? Eu sou formada em psicologia. E é óbvio que eu não faço uma sessão terapêutica, porém, os elementos da psicologia, eles me ajudaram e me ajudam a entender essa mulher, a entender o processo que ela está passando, a entender a personalidade, e assim, com base nisso, eu consigo oferecer para ela o melhor acessório. A pedagogia, eu fiz letras, eu sou formada em letras, lecionei 17 lecionei 17 anos. E a pedagogia, a letras, eles vieram me mostrar como explicar para essa mulher. O que isso significa? Nós temos pessoas auditivas, pessoas visuais e pessoas sinestésicas. Então, utilizando dessas 3 ferramentas, eu consigo atingir a minha cliente. Por exemplo, Carol, eu só consigo entender escutando, então é aí que eu vou entrar nesse método. Então, aqui na Carol Vidal Acessórios, a gente consegue com esses 3 métodos. E o curso de consultoria em imagem. Eu tenho vários cursos em consultoria de imagem e estilo, cursos diferenciados. Cursos, alguns eu tenho só em acessórios, outros em consultoria realmente de imagem e estilo. Eu também tenho curso de consultoria em imagem e estilo corporativo. Porque muitas das vezes a sua empresa não está ganhando o suficiente, não está recebendo o suficiente simplesmente por um pequeno detalhe. E é a consultoria de imagem estilo corporativo que vai encontrar isso. Às vezes você tem a melhor equipe e ela vem de rasteirinha atender o cliente. Ou seja, será que eu quero atender esse cliente? Então, um simples detalhe uma simples decodificação vai melhorar até a rentabilidade da sua empresa. E para o pessoal, nem preciso explicar o tanto que a consultoria de imagem e estilo ela nos auxilia. Eu tenho vários depoimentos de clientes que, Carol, parei de receber desconto depois que eu
me apropriei de mim mesma. Ou seja, depois que eu adquiri o conhecimento e coloquei em prática da consultoria de imagem e estilo. Hoje eu quero que você fique até o final, porque eu tenho um presentão para você. O presente é um guia prático de erros e acertos mapeados e explicados, e para você descobrir a sua mensagem. Qual mensagem você está comunicando para o mundo, para a sua comunidade, para a sua sociedade? Então, assim, ó, eu sempre falo, não me venha com erros, me venha com propostas, me venha com dicas. E é isso que eu vou vir falar para vocês. Eu vou mostrar o erro, mas eu vou mostrar como consertá-lo. Aqui nós temos a mesma pessoa, a mesma roupa, mensagem completamente diferente. Gente, quando eu falo aqui em mesma roupa, o que eu venho aqui? Eu venho com duas roupas estruturadas, duas roupas elegantes e duas roupas no mesmo tom. Porém, o primeiro, brinco pequeno, postura recolhida. Já o segundo, um brinco médio dourado e a postura ereta. A mesma mulher, a mesma roupa, mensagem diferente. Meninas, quantas vezes nós, com medo de mostrarmos quem somos, com medo do julgamento do outro, a gente acha melhor que um brinco pequeno é que vai resolver a nossa vida. Esse brinco, ele é lindo, ele é maravilhoso. Só que eu vou usá-lo dependendo da ocasião e dependendo da proporção corporal que eu tenho. Por quê? Muitas vezes, com medo de exagero, a gente peca pelo minimalismo. Isso vai mudar até a nossa postura, porque a maneira que nós nos enxergamos, ela também vai ficar muito minimalista. Hoje eu vou mostrar para vocês que um brinco, ó, o meu, ele é um brinco médio, ele não é um brinco nem grandão, nem pequenininho, mas só a presença de um brinco estruturado, ele já vai mudar a minha maneira como eu sou vista. Aqui eu tenho um brinco com linhas curvilíneas. Esse brinco, ele tem uma estrutura, ele é mais alargado, vamos colocar assim, né? Ele não é um brinco fininho, só que ele é muito leve e ele equilibra o meu rosto. Se eu tivesse um bem pequenininho, ele não ia trazer essa presença que eu preciso. Agora, no próximo slide, é uma passagem que eu gosto muito, é de Lucas 14, gente, a minha visão é uma beleza. Lucas 11:33. Ninguém, depois de acender uma candeia, põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Meninas, o que eu quero dizer aqui, ó? Ninguém, depois de acender uma vela, uma candeia vem de candle, de vela, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire. Nessa segunda foto, você vê o recipiente que está a vela. Eles chamavam isso de alqueire, que é o recipiente onde a gente coloca a vela. Então, imagina, você acende a vela e coloca debaixo do recipiente, ninguém vai ver. Mas no velador, tá vendo essa foto com esse castiçal? Isso é um velador. Para que os que entram vejam luz. O que eu quero dizer isso? Vocês se recordam da primeira foto? Gente, ela tem brilho, as duas têm brilho, só que uma, ela se apagou, ela escolheu tudo minimalismo, e talvez aquilo não condizia com a personalidade dela, porque mesmo condizendo com a sua personalidade, você pode trazer luz aí, tá? E já na segunda foto, que ela adequou o brinco, ela adequou a postura, o brilho dela reacendeu. Ou seja, você é uma chama, ela só precisa ela só precisa de ar para voltar, né? Então, o seu brilho, todo mundo tem um brilho, mas muitas vezes ele está escondido. E por que ele está escondido? Às vezes é por causa de um relacionamento, às vezes é por causa de um chefe, às vezes é por causa de um chefe abusivo, às vezes é porque você tentou se enquadrar em um ambiente que não lhe condizia, não era favorável, e para você se encaixar nesse ambiente, você teve que se apagar. Então, o que eu venho falar para vocês hoje, que além de acessórios, é para você enaltecer quem você é, para você não se limitar, para você se impor.
é sempre com respeito, mas quando nós nos tornamos presente, as pessoas vão nos ver presente. Elas vão realmente ver quem somos e o nosso brilho. Hoje, eu quero te dar a chave do conhecimento. O brinco fala antes da roupa. A roupa fala antes de você. É clichê, né? Mas nós somos observados e analisados e julgados os primeiros segundos ali. Cada pesquisa vai falar 5 segundos, 7 segundos, mas o mais importante é que antes de você dizer qualquer coisa, você está sendo analisado. O que eu recebo aqui nas minhas clientes é: Carol, eu achava, eu me vestia bem, mas eu não sabia o acessório usar e eu me perdia e hoje eu vejo a diferença. Quinta retrasada, nós tivemos uma palestra e ela era uma pessoa que tinha medo de usar acessórios. E nessa palestra, ela simplesmente estava com um brinco, muito presença. Gente, se vocês verem a diferença dessa mulher, da Simone, é incrível. E as pessoas falavam a diferença da primeira vez que viu ela palestrando e a segunda vez que viu ela palestrando. Simplesmente porque ela se empoderou. Ela entendeu o que ela precisava usar e a comunicação daquele brinco. Era, gente, juro, era um brinco desse tamanho, mais ou menos, para uma pessoa que não usava. Ah, Carol, então você está me falando que eu tenho que usar brinco grande? Não. O que eu estou te falando é: você tem que usar o brinco conforme a sua proporção corporal e que sim, brincos maiores não são problemas, são presença. O que minhas clientes costumam falar é o seguinte, minhas alunas: ah, Carol, a gente andava com você, antes de te conhecer, a gente usava bracelete fininho, brinquinho fininho, corrente fininha, e cada vez a gente vai aumentando o tamanho. Sim, porque você entendeu quem você é, você entendeu sua proporção e você entendeu a mensagem que você quer passar. O que seu brinco está dizendo sobre você? Eu adoro. Suavidade, reserva, introspecção. Brinco pequeno. Meninas, vou mostrar esse daqui. Olha o tamanhozinho desse brinco. Eu posso usar? É óbvio que você pode usar, você deve usar. Porém, dependendo da ocasião, ele não vai te trazer autoridade, ele vai te trazer timidez. Por exemplo, esse brinco. Você está num casamento com uma roupa social, ela já tem bastante informação aqui, você está com um bracelete bacana, esse brinco vai ser super legal. Mas você está com uma roupa, uma alfaiataria. Gente, deixa eu dar uma dica. A alfaiataria não é um tecido, tá? É a maneira como foi feita a roupa. Antigamente, os alfaiates eram quem fazia as roupas. Então, eles faziam as roupas sob medida. Então, por isso que a gente chama de alfaiataria. Então, você tá com uma roupa, no caso aqui, essa daqui minha alfaiataria, né? Esse colete, ó. Ele é sob medida. E você tá sem nada, só com esse brinco, não vai te trazer presença. Vai trazer uma timidez, quero me esconder, por mais que ele é reservado. Agora, aqui a gente tem um brinco de argola mais robusto. Confiança, presença, sensualidade controlada. O que a gente tem aqui? A gente tem um brinco, uma argola média, só que ele não é nem exagerado e nem minúsculo. Esse brinco aqui, ele vai, a Juliana Paz, ela usa bastante, ele vai trazer uma presença aonde você estiver. Se você estiver numa comunicação online, no Instagram, numa live, ele vai trazer presença para o seu rosto, ele vai trazer visualização para o seu rosto. E o terceiro é o que nós chamamos de geométrico grande. Aqui nessa modelo, a gente tem esse de linhas retas geométricas. Eu trouxe um, só que ele é muito grande, não precisa usá-lo. Esse daqui. Esse é um geométrico
Eu acho que desse tamanho já seria o suficiente, né? Mesmo assim, ele é grande. Mas eu trouxe ele para vocês entenderem o que são linhas geométricas. Essa mulher aqui é uma mulher ousada. Ela realmente quer ser vista. Ela quer ser lembrada. Então, nós temos aqui 3 fases. A primeira, sou tímida, me esquece, me ignora, não quero. A segunda, estou aqui, mas eu sou mais reservada. E a terceira, ousada, quero ser vista, quero ser notada, preciso chamar um pouquinho de atenção. No próximo slide, nós vamos ter a maravilhosa Angelina Jolie. Angelina Jolie, ela já tem os traços de linhas retas, ela tem os traços marcantes. Então, o que a gente fala aqui? O brinco não enfeita, ele posiciona. Nunca exagerado, sempre com intenção e elegância calculada. Por quê? Porque ela já é uma pessoa com os traços marcantes. A Angelina Jolie, vai ser muito difícil ela vir com um brinco enorme. Ela geralmente vai vir com um brinco pequeno, médio, não minúsculo, porque esse brinco ele vai posicioná-la, ele é estratégico. Então ela nunca quer um brinco para enfeitar, para chamar atenção. Não, mas ela quer posicionamento. Ela quer uma elegância estratégica. E aí, meninas, mais uma vez eu venho falar para vocês, sejam estratégicas. Amanhã eu vou em tal evento. Qual roupa? Ou você escolhe o acessório primeiro e a roupa, ou vice-versa. Mas tá, eu escolhi essa roupa. Qual a imagem eu quero passar? Aí você escolhe o acessório. Ah, eu quero essa imagem. E vice-versa. Porém, o que eu quero mais definir aqui é sejam estratégicas. No próximo slide, a gente vai ter a Sabrina Sato. A Sabrina Sato já é o oposto. O brinco não enfeita, ele posiciona. Brincos culturais, assinatura de estilo, personalidade. Aqui na Sabrina Sato, o que ela mais vai chamar atenção, e se você for analisar as fotos dela, são os brincos enormes. Porque uma das assinaturas de estilo da Sabrina são os brincos. Ao contrário da Angelina Jolie, que eram brincos estratégicos, uma elegância estratégica, bem posicionado. Na Sabrina, ele vai ser exagerado, ele vai chamar atenção. Essa daqui sou eu. Chegou o brinco, chegou a Sabrina. E no terceiro caso, que nós temos aqui, da Michelle Obama. A Michelle já é uma mulher mais elegante, colar statement, comunica liderança feminina sem dizer nada. O que acontece? Na Michelle, nós vamos ver um brinco menor, porém, nós temos um colar com estratégia. Você pode analisar as fotos dela, aqui nós temos 2 exemplos diferentes, porém, nos 2 exemplos, são os colares que vão mostrar quem ela é. E aqui na Michelle nós temos as pérolas, que vocês sabem que as pérolas elas são bíblicas, elas equilibram o nosso feminino e masculino. Isso quer dizer que, no caso da Michelle, no relacionamento dela, provavelmente cada um tem o seu papel bem definido. Provavelmente é um relacionamento de muito respeito. Ela tem o papel dela como esposa, ele tem o papel dele como marido, e essa união é equilibrada. Não, ninguém carrega um peso maior do que o outro. Os dois dividem equilibradamente. Então, ela é uma mulher totalmente muito inteligente, né? E eu acredito que estratégica também, não é à toa que a gente tem esse colar aí nessa história. Agora vem o BO. Meninas, me conta. E você? Que brinco que você estava usando ontem? O acessório de ontem foi intencional? Ele contou a história que ele quer contar? Ele contou a história que ele quer? O que eu quero dizer? Agora reflita. Ah, eu estava usando tal brinco. Mas por que eu estava usando? Ah, eu estava usando porque foi o primeiro que eu vi. E aí você teve que fazer um negócio, fechar um negócio. Será que esse brinco contou a história que você queria contar? Porque, meninas, o que eu recebo aqui? Muitas mulheres, elas têm o conhecimento maravilhoso.
elas são super inteligentes, bem-sucedidas. Porém, essa história não está contando essa história de dentro, quem ela realmente é. E às vezes ela deixa de ser ouvida simplesmente porque o externo não está comunicando o que ela quer. Então, faça essa reflexão e depois você me conta. E aí, a gente vem em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal, ou seja, é o mais importante. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, a Bíblia, gente, ela nos instiga, ela nos leva a conhecê-la. Com tudo que possuis, adquire o entendimento. Saber escolher o acessório certo é sabedoria aplicada, é intenção. E lá eu falo assim, ó, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Vale qualquer esforço para obter sabedoria. Meninas, o que que acontece? Que a gente sempre escuta, né? Uma vez que você tem o conhecimento, você usar de ignorância não dá mais. Então, uma vez que você estudou, não tem como mais desestudar, né? Nem existe essa palavra. Mas não tem como mais você não ter mais este conhecimento. Então, quando você sabe o que o acessório significa, a imagem que ele está passando, não tem mais como você não usar. Porque você já sabe a intenção. E quando você tem um conhecimento, você economiza tempo, você economiza dinheiro, você economiza espaço no guarda-roupa. Porque se eu sei o significado do acessório, eu não vou mais comprar acessório errado. Se eu sei o significado, eu não vou perder tempo pensando no acessório que eu vou usar. E se eu sei, eu vou comprar específico. Então, meu guarda-roupa não vai estar cheio de quincalicadas, cheio de coisas que não servem. O próximo slide. Erro silencioso, toda mulher precisa saber. Vamos ver quais erros são esses. Você comete algum desses? Vamos lá. Erro 1. Brinco invisível, você some sem querer. Acredita ser elegante, minimalismo inseguro, acessório some. Foi aquele exemplo que eu dei lá no começo, meninas. Com medo de se colocar, com medo de se impor, você erra. Meninas, quando eu falo acessório pequeno, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar 2 exemplos que eu tenho aqui. Eu tinha o menor, mas eu acho que não tá aqui. Ó, esse é um acessório pequeno. Porém, ele tem presença, ó. Ele tem robustez, ele é um olho de tigre, ele tem presença. Você pode usar um brinco pequeno, porém, ele tem que ter uma presença, ele tem que ter uma mensagem. E quando eu uso um brinco pequeno com um colar, aí ok. O que eu não posso é um brinco minúsculo sozinho no meu look. Esse daqui vai me trazer insegurança. Porém, esse com uma presença, ele vai dar uma resposta. No segundo erro, ruído visual, mensagem perdida, sem intenção. Aí eu tenho um brinco desse, eu tenho, desculpa, um colar desse, um brinco desse, um bracelete, um anel. Não. Qual a imagem você quer passar? Qual a imagem você quer comunicar? Você tem que ser intencional. E no terceiro, medo de volume, apagamento por insegurança. Volume é posicionamento, comunica segurança, autoridade e autorização interna. Meninas, mais uma vez, quando eu falo em volume, eu falo em proporção. Uma pessoa pequenininha, miudinha, o volume dela vai ser menor que uma pessoa alta, maior. Porém, quando eu trago volume, quando eu trago tamanho, eu comunico a minha segurança. Eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu estou e eu sei o que eu quero transmitir. Aqui eu trouxe um brinco grande. Porém, para as minhas proporções, ele comunica essa mensagem que eu quero, de presença, de segurança, de saber quem eu sou. O cliente perguntou: você é responsável aqui? Maria Carolina,
36 anos, empresária. Gente, eu amo essa história. Ela é uma farmacêutica muito bem sucedida e ela tinha medo. Tanto é que eu coloquei até esse brinquinho na foto, porque ela tinha medo de usar acessórios, porque ela tinha medo da imagem, ela não entendia. E um dia disse que ela estava lá na frente no caixa, eu acho que a colaboradora deu uma saidinha, enfim, ela foi substituir ali, e alguém chegou e falou assim: você é responsável aqui? Aí disse que ela ficou se olhando, assim, falou: gente, mas o que está acontecendo? O que acontece? Ela não conseguia comunicar a, o conhecimento dela, ela não conseguia comunicar a presença, ela era tudo muito minimalista, tudo muito delicado, ou seja, provavelmente esse comportamento também estava na postura. E é óbvio que a pessoa que entrou ali não entendeu, né? Então, quando ela se apropriou de hoje, para vocês terem noção, hoje ela não sai sem bracelete, hoje ela não sai ou um brinco bacana, ou um colar bacana. Quando ela se apropriou, até a postura dela mudou. Você não precisa de mais, precisa de certo. Lembra quando eu falei que você vai economizar espaço no seu guarda-roupa? É aqui, gente. Caixinha bagunçada, cheia de bijuteria, sem uso, compra sem critério, usa sempre o mesmo. Aqui eu vou dar 2 dicas. E o segundo, o que transforma? Aprende o código. 3 peças organizadas, cada uma com propósito, escolhe e combina. Meninas, esse primeiro exemplo, nessa caixinha, eu quero dar 2 dicas para vocês. A primeira, sabe aquela caixinha de pescar que tem divisória? Tem transparente, tem umas que até tem gavetinha. Coloca um par de brinco ou 2 pares no máximo em cada quadradinho, porque dessa maneira você vai olhar e vai ser mais fácil visualizar. A segunda dica, vocês peguem giz de escolar, aquele giz branco, e coloca salteado em alguns compartimentos, e dessa maneira o giz ele absorve a umidade e ele protege as suas peças, tá? Independente de ser bijuteria, de ser ouro. Então, nessa daqui, a terceira dica também, vamos de dica. Outra coisa que eu falo, nós temos uns ganchinhos. Eu acho que eu tenho aqui. Ó, o giz que eu falei para vocês é esse giz branco. Você corta ele e salpica na caixa. Uma outra dica são esses ganchinhos aqui, ó. Você pode colocar ao lado do seu closet, um lugar que fica bacana para você visualizar. Nunca no banheiro, tá? E aí você pendura os colares nele. Ou você deixa deitado numa gaveta. Meninas, quando você visualiza, fica mais fácil para você lembrar. Quantas roupas você deixa de usar porque esqueceu, porque não viu, porque não recorda? Então, quando a gente olha um acessório, a gente fica mais fácil. No segundo caso, eu falei de peças estratégicas. Quando você tem, por exemplo, uma mulher, uma empresária, quer marcar presença, mas não quer muita agressividade, ela tem um brinco desse no orgânico. Ela tem um anel estruturado. Eu vou pedir para nossa produção pegar um anel estruturado. Pega um anel, aquele quadradinho, fazendo favor. Sabe aquele anel e um bracelete médio. Quem não tem uma produção não tem nada, né, gente? Quando nós temos, nesse caso, então, um brinco orgânico estruturado. O que eu falo estruturado? Tá vendo que ele tem uma certa robustez? A mulher, ela tem um bracelete, mas um bracelete que tem uma comunicação legal, uma comunicação, aquele mais fininho prata, que a Aline, daquela aluna da Aline, que tem o dourado e tem o prata. Acho que tem só o prata. Isso. Quando ela tem um bracelete que comunica uma imagem bem legal e um anel, esse anel, gente, o que vai acontecer? Perfeito. Um pouquinho menor. Esse anel, ele,
Ó, ele tem robustez também. Ele tem um acabamento perfeito, ele tem uma cor legal, ele é levemente linhas retas, leve. E essa mulher colocou ele no indicador, gente, ela não quer guerra com ninguém. Ela vai passar uma mensagem de uma pessoa muito bem sucedida em qual sentido? Ela sabe o que ela está fazendo, ela foi ali para fechar o negócio, ela foi ali para marcar presença. E esse bracelete aqui, ó, ele tem dois lados, esse mais fino e esse mais largo. Se você não tá acostumada, pega um todo fino, tá? E aí, é lógico, gente, que eu apresentei para vocês brinco prata e peças douradas, mas a intenção é um banho só. Ó, e eu coloquei só um bracelete. O que que acontece nessa comunicação, meninas? Ó, um bracelete um pouco mais, um pouquinho mais fino até pode ser, tá? Esse anel não serve no meu dedo, mas no indicador. E um brinco desse no prata, ó, ou até mesmo esse brinco que eu tô. Pronto, gente, você tem 3 peças apenas e você tá comunicando que você é segura, que você sabe o que você tá falando, que você sabe o que você quer. E aí no próximo slide, a gente vai falar: o tesouro já estava lá, só precisava de estratégia para brilhar. Esse daqui, gente, eu quero ler para vocês. É da parábola, né? Uma parábola de Lucas 15. Jesus disse: ou qual é a mulher que, tendo 10 moedas de prata e perdendo uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda que havia perdido. Gente, a moeda não deixou de existir. Ela já estava dentro de casa. O que faltava era luz, movimento, busca intencional. Então, o que a Bíblia vai falar? Acende a luz, traz clareza. Varre a casa, remove o que está escondendo a moeda. Procura com atenção, estratégia e presença. Então, meninas, o que eu quero dizer aqui, que o tesouro já está lá. Basta apenas você procurar. Basta apenas você varrer e enaltecer. Então, vocês já têm esse tesouro. Basta apenas reconhecer. E no próximo slide, o que, que a gente vai falar? Esse também é um exemplo de uma empresária. Ela tem 39 anos. Todo humano, ela precisa de ir a congressos para estudos, para descobrir novas fórmulas, enfim. Ela também é farmacêutica. O que acontece? Ela fala assim, ó, é muito engraçado o depoimento dela. Eu vou com a mesma roupa e o mesmo dinheiro, porém eu sou atendida diferente, comportamentos diferentes. O que acontece? Ela sempre se vestiu muito bem, só que ela também não conhecia o poder dos acessórios. E o que ela fala é assim, ó, o meu dinheiro continua o mesmo, só que a minha estética mudou e as pessoas me atendem diferente, porque agora ela vai com as mesmas roupas, porém agora ela vai intencional e ela assumiu o valor e a intenção dos acessórios e as pessoas começaram a atendê-la diferente. Essa também é uma pessoa que ela usa muito peças extravagantes, porém com equilíbrio. Ou é um brinco grande e aí o bracelete é menor, ou é um bracelete maior e um colar menor, e ela vai fazendo esse jogo. Hoje eu considero que a assinatura de estilo dela são os acessórios, porque ela vai sempre estar com acessórios diferentes. Uma coisa que ela se empodera muito são os braceletes nos dois punhos. O bracelete ele comunica empoderamento, então, porque a Mulher Maravilha também usava, né, e usa, então essa mulher, ela é empoderada e ela, sabendo disso, ela se apropria. Então, dependendo da ocasião, ela coloca nos dois lados para realmente vir com esse empoderamento e passar essa mensagem. Comecei a atender mais e ser respeitada.
A Tiffany, ela tem por volta de 29 anos, ela é esteticista. Ela também sempre se vestiu muito bem. Só que a primeira queixa, sou alérgica, não consigo usar acessórios. E a gente descobriu que não era alergia, era um material específico. Quando então ela sempre usava roupa com estrutura, a famosa alfaiataria. Porém, quando ela começou, e ela tem um cabelo Black Power, assim, a coisa mais linda do mundo. O que ela fez? Ela assumiu esse cabelo e aí ela começou a colocar os brincos maiores, porque condizia. Gente, pensa numa mulher empoderadíssima. E no caso dela, ela gosta, né, dos brincos grandes e bracelete. Os colares, ela usa os menores, porque aí ela exagerou aqui e aqui, né? Os colares, no caso dela, ela pega peças um pouquinho menor, um pouquinho menor, só que geralmente ela tá com decote V, então ela usa esse caimento para poder fazer esse alongar a silhueta. Aqui a gente fala muito das nossas clientes, só que agora a gente vai falar de gente famosa, né? Então, a Marina Rui Barbosa, ela vem com delicadeza, ela é mais ou menos parecida com a Angelina Jolie, ela vai vir com peças que são intencionais, só que não são exageradas, porque ela também tem traços marcantes, né? Já a Viola Davis, ela para estar nesse mercado, nesse mundo, né, dos artistas, ela enfrentou muito preconceito, ela lutou muito. E ela se apropriou dos acessórios para trazer esse poder, essa estrutura, para trazer quem ela realmente é, né? Olha esse cabelo armado, lindo, com esse brincão. E a gente já tem a Kate, que ela vai ser mais delicada. Ela vai mostrar uma elegância com autoridade, porém sempre estratégica, né? Então aqui na Kate a gente tem os colares de pérolas com contas menores, são contas mais delicadas, porém ele tem várias voltas, então ele vai trazer essa elegância, só que é uma elegância com a autoridade. Então a gente também vê no mundo dos artistas o porquê e a intenção dos acessórios. Nós temos 3 personalidades distintas, 3 profissões, né? E a Marina Rui Barbosa e a Viola são atrizes, porém são personalidades bem diferentes e os acessórios eles vão contar essa história. Você passa muita segurança, sinto que posso confiar em você. Essa é uma farmacoesteta, 37 anos, ela faz muitos vídeos online. E o que ela fez? Ela se apropriou dessa comunicação para os vídeos online. Então, as roupas dela geralmente são roupas estruturadas, geralmente são roupas com linhas marcantes. O que eu quero dizer com linhas marcantes? Ou é um top estruturado, ou é uma cintura bem marcada e aí faz um evasê grande. E no caso dela, ela se apropriou dos acessórios que contam uma história e são acessórios também com presença. Eu tenho aqui um exemplo de um colar statement, mas esse é um dos exemplos dela. Ela faria um vídeo facinho com esse colar e aí ela coloca um brinco um pouquinho menor e um bracelete grande. Essa pessoa, ela começou a mudar a imagem dela quando ela começou a contar a sua história usando o acessório estratégico. No caso aqui, esse bracelete aqui, ó, ele é um bracelete de pirita, um bracelete muito marcante, que é a cara dela. No caso dela, ela colocaria esse bracelete com um brinco mais marcante. E aí ela até colocaria uma choker, alguma coisa nesse sentido, com algo em pirita. Então foi a maneira que ela achou de demonstrar essa confiança e essa autoridade no que ela está falando. E agora vocês se preparem, peguem caneta, tira print, mas lembra que eu estava falando para vocês do guia prático? É agora que nós vamos entender os erros e acertos. Quero passar autoridade profissional.
Brinco geométrico pequeno, ou desculpa, médio, eu falaria que é esse. Estrutura sem gritar. Um outro brinco que eu gosto bastante, gente, ele é quase um geométrico, poderia ser um pouquinho mais reto. Ó, é uma estrutura sem gritar. Colar linha vertical. Quando eu falo colar linha vertical, meninas, esse daqui, ele vai chamar. Então, o nosso cérebro, essa neurociência, ele lê linhas, ele lê horizontal, ele lê vertical e ele lê circular. Quando eu leio vertical, eu estou fazendo isso daqui e eu estou mais uma vez alongando a silhueta. E quanto mais pele eu mostrar, mais alongada eu também vou ficar. E metal polido de qualidade aparente. Lembra quando eu falei de uma estrutura? Esse daqui é um metal polido. Polido quer dizer que é com brilho. Então, para serviço, quem você realmente é. Então, qual que é a dica aqui? Um brinco geométrico médio. Pode ser um pouquinho menor que esse. Um colar na linha vertical e o metal polido. Gente, deixa eu só explicar uma coisa. Cuidado quando você escolher o colar e o brinco, eles têm que estar em harmonia, tá? Não vai pegar um brinco de brilhoso com uma pedra natural que não vai harmonizar, tá? Essa é a ideia da composição. Quero passar feminilidade com força. Gente, esse daqui é um dos mais difíceis, tá? Por quê? Como que você passa uma feminilidade que você não vai pro delicadinho demais e como que você passa uma força que você não vai pro uma coisa pesada? Então, é uma combinação bem desafiadora. Brinco orgânico com estrutura. Metal dourado quente, expansividade, acolhimento. Dourado quente. Então, eu posso ter esse brinco nesse tom. Mistura de fluidez e rigidez. O que eu falo com fluidez e rigidez? Aqui, ó. Eu tenho uma fluidez, só que ele tem uma estrutura bacana. Então, ele é delicado por fora e firme. O exemplo melhor é esse daqui, porque esse eu acho ele ainda um pouquinho, tem que ser um pouquinho mais delicado, tá? Então, eu falo que seria esse daqui, ó. Brinco orgânico com estrutura. Então, mistura fluidez com rigidez. Esse daqui, na minha opinião, teria que ser um pouquinho mais fino, um pouquinho mais delicado, tá? Porque ele tá mais para força do que para feminilidade. Esse daqui tá ideal. Presença e ser lembrada. Aí esse é o mais fácil, porém é mais fácil, só que a gente tem que tomar cuidado com o exagero. Por quê? Eu posso pegar um brinco assinatura, um brinco grande. Esse daqui é um brinco assinatura, um brinco bem extravagante. Ou um colar statement. Ou um anel presença. Eu posso ter um colar statement e um anel statement. Se a sua personalidade e a sua proporção condizerem, ok. Mas brinco grande, colar grande, pulseira grande, anel grande, às vezes vai ser um exagero. Qual a mensagem você quer passar? Dependendo da mensagem, tá tudo bem. Entendeu? Eu gosto de brinco grande, bracelete grande e algum anel chamando atenção. Vai ser muito raro você me ver com colar statement. Porém, qual é a intenção que você quer? Qual é a sua intenção? Qual é a imagem que você quer passar? E o próximo, quero pertencer sem me perder. Gente, esse eu gosto muito. Um ambiente conservador. Brinco estruturado discreto. Ajuste a intensidade. Preserve a identidade. Segundo, ambiente criativo. Brinco com ponto focal marcante. Não copia, dialoga. Gente, se você está num ambiente conservador, não adianta você mostrar a sua personalidade no brinco, porque às vezes você vai destoar desse ambiente. E dependendo do ambiente, pode ser um ambiente, infelizmente, um ambiente machista, um ambiente muito
tradicional, você não vai ser enxergada da maneira que você quer. Então, nesse ambiente, o que que eu falo para você? Mantenha a sua identidade, porém cuidado com a intenção. O que que eu quero dizer? Mais uma vez, eu quero usar esse brinco. É a minha identidade. Porém, ele está muito exagerado. Será que eu posso pegar essa estrutura menor? E eu vou continuar com a minha identidade, porém eu melhorei a intensidade. E já no segundo, eu amo, gente, o ambiente criativo é um ambiente que ninguém vai copiar de ninguém, todo mundo vai ser original. Perigoso as pessoas fazerem o próprio brinco, pegar um brinco desse e colocar um pingente. Então, o ambiente criativo é você, se solta, né? A gente não precisa se preocupar, né? O brinco vai ser o ponto focal marcante. E para nós recordar, nos lembrarmos, o que você aprendeu hoje? Brinco tem uma linguagem e ela fala por você o tempo todo. Menos com intenção supera o muito sem estratégia. Seja intencional sempre. A partir de agora eu não quero mais escutar. Ai, eu não sei a intenção, eu não tenho estratégica. Brinco pequeno, suavidade. Argola, confiança. Geométrico, liderança. E você já pode mudar a mensagem hoje com o que você tem. Carol, eu preciso sair comprando? Não. Olha o seu guarda-roupa. O que que eu tenho aqui? O que está comunicando? O que que eu posso transformar? Não sai gastando à toa. Primeiro entenda, para depois você investir. E lembre-se que você não precisa investir muito. Lembra das 3 peças? É isso. Agora, o guia prático. Meninas, pega só um papel e uma caneta, vai ser muito rápido. Você precisa marcar A, B ou C. Então, pode marcar número 1 A, número 2 B, número 3 C, que no final a gente vai vir com essa conversa. Que mensagem sua imagem passa hoje? Anote suas respostas A, B ou C e o resultado nos próximos slides. Será nos próximos slides. Seu acessório de hoje diz: A, não quero chamar atenção. B, estou aqui, mas com leveza. C, vim para ser vista e ouvida. A, B ou C? Número 2, o brinco que você mais usa. A, pequenininho, nenhum. Adoro escutar isso. Teve uma cliente que veio aqui que ela faz 5 anos que ela usa o mesmo brinco. B, argola média, brinco simples. C, com estrutura, volume, cor. Meninas, quando eu falo estrutura, esse daqui, ele tem estrutura e ele tem volume, ele é cheio, tá? A, B ou C? 3. Anotem aí. Quando você escolhe acessório pela manhã, você pensa: A, não tá mais fácil de pegar. B, no que vai combinar com a roupa. C, na mensagem que eu quero passar hoje. Tá acabando. 4. As pessoas costumam te perceber como A, discreta, quieta, reservada. B, simpática, mas não memorável. C, presente, forte, com personalidade. E eu acho que é a última. Ao entrar numa sala importante, você sente A, medo de parecer exagerada. B, incerteza se está adequada. C, confiança de que sua imagem representa quem você é. Anotado? Então vamos lá. Se as suas respostas, a maioria, foi a letra A, sua imagem está pedindo socorro. Você está invisível quando quer ser vista. O código está sendo comunicado errado. Mas eu tenho uma boa nova. É reversível rapidamente. Só você seguir essas dicas. Me conta seu resultado lá no Insta, que eu tenho o maior prazer de te dar dicas extras. Se a maioria das suas respostas foi a letra B, você está no caminho, mas ainda tem sem intenção clara.
Com pequenos ajustes, sua imagem vai ficar muito mais poderosa. Vai lá no Insta, me conta que eu também quero te dar dicas. E se a maioria das suas respostas foram a letra C, você está usando o código conscientemente. Parabéns! Agora é hora de refinar e criar a sua assinatura. E mais uma vez, vai lá no Insta e me conta a sua resposta. Eu vou ter o maior prazer de te dar dicas. Me conta, qual foi o seu resultado? Qual acessório você ressignificará essa semana? E quem você pode ajudar? Então você tem duas tarefas. Qual acessório você vai ressignificar e quem você pode ajudar essa semana? Aliás, uma mulher segura a mão da outra, né? Elegância é construção. Você pode, maravilhosa. Provérbios 31. A mulher virtuosa. A mulher que se veste de força e dignidade. A mulher que conhece seu valor cuida de como se apresenta ao mundo. Não por vaidade, mas por respeito a quem ela é. Você é um projeto de Jesus, você é um projeto de Deus. Esse corpo aqui foi Ele que te deu. Então, se você não cuida, você está menosprezando. E Jesus, ele não vai falar que vaidade é futilidade. Existe a vaidade fútil, aquela que a pessoa ela larga tudo só para a vaidade em si. Mas existe a vaidade que é presença. É você falar assim, ó, esse corpo aqui eu ganhei de Jesus, eu cuido dele e eu vou fazer o melhor com ele. E qual é o melhor? Eu vou me mostrar presente no mundo, eu vou mostrar o meu trabalho, porque o meu trabalho ajuda outras mulheres. O meu trabalho ressignifica muitas coisas. O meu trabalho, ele dignifica. Porque toda pessoa tem um trabalho que vai dignificar algo. E aí você vai fazer o que Jesus está te pedindo, para você fazer o bem para a humanidade. Sua luz não precisa de permissão para brilhar, só de direção. Você é o farol. Mesmo em bar turbulento, ele está com a direção. Seja essa direção. Você já tem esse brilho. Se ame, se cuide e se respeite. Até a próxima aula e não pare de brilhar. Mais uma vez, um grande beijo estar com vocês aqui.